PowerPoint e vamos então dar início a este webinar especial sobre petrolíferas. Que oportunidades no momento atual. Efetivamente, decidimos também fazer este webinar não para falar dos grandes players em termos de petrolíferas, aqueles que todos já conhecemos, a própria Exxon, a ConocoPhillips, a ExxonMobil, enfim, esses são players um pouco maiores daquilo que aqui vou trazer. Foquei-me aqui, desta vez, sobretudo, em petrolíferas mais pequenas, em small caps, no universo de petrolíferas. E, portanto, é esse o objetivo também deste webinar, olhar um pouco para aquelas petrolíferas que estão efetivamente, que têm efetivamente uma capitalização bolsista mais pequena e acabam também por gozar de bons fundamentais. Efetivamente, aqui gostaria só de começar então por mostrar aqui um pequeno sumário. Vamos começar por olhar para a indústria petrolífera, para algumas noções e especificidades básicas, porque é de facto uma indústria que tem especificidades muito próprias. Depois vamos ainda dentro desse tema olhar um pouco para as 5 zonas de produção de petróleo nos Estados Unidos e isto depois, peço desculpa que ainda está uma gralha, depois vamos olhar para petrolíferas, algumas oportunidades dentro das petrolíferas. O ponto 3, efetivamente, aqui está errado. E eu gostava só também de contextualizar, porque efetivamente vamos começar a olhar para o petróleo mais numa perspectiva de percebermos um pouco a indústria, porque, como vamos ver, as petrolíferas que aqui vou trazer têm algumas especificidades, nomeadamente só atuarem mais até no Canadá, onde o custo de produção por barril é mais elevado. E, portanto, é importante também percebermos porquê aqui no início. E, portanto, olhando um bocadinho aqui para a indústria, enfim, isto já certamente sabem, mas há 15 anos atrás, praticamente, nós tivemos uma revolução da indústria de petróleo nos Estados Unidos com a descoberta do petróleo de xisto, o vulgo shale oil, que efetivamente levou, e é aqui este fracking horizontal, e que efetivamente levou a um aumento muito significativo do nível de exportações de petróleo por parte dos Estados Unidos, e possibilitando assim também, com este novo método de fracking horizontal, recorrente aqui no petróleo de xisto, possibilitou também uma redução dos break-evens, ou seja, do custo por barril da própria indústria. Olhar agora também, e isto ainda dentro desta revolução do petróleo de xisto, do shale oil, os Estados Unidos pesam agora 4% da oferta mundial de petróleo, exportam agora 4 milhões de barris dia. Vemos também que, efetivamente, nos últimos anos tem existido um aumento dos custos de exploração de petróleo na indústria do shale oil, do petróleo de xisto, essencialmente por duas questões. Primeiro, nestes últimos 2 anos, a falta de pessoal que tem existido, a falta de trabalhadores, e segundo, porque a administração Biden não tem concedido, sobretudo, terrenos na área do Texas, que é a zona do Midland, sobretudo, e isso tem impulsionado bastante os preços das novas perfurações. Nós vimos aqui que o preço de novas perfurações aumentou brutalmente nestes últimos 2 anos, conforme se vê aqui neste gráfico. E, portanto, obviamente, este aumento de custos de novas perfurações faz-nos também aqui olhar para petrolíferas que já tenham também, efetivamente, uma base constituída em termos de perfurações existentes. Obviamente, como petrolífera vive sempre também de ir fazendo novas perfurações, mas tem que ter uma base sustentável já de perfurações existentes que lhe permita ter um break-even, ou seja, um custo por barril bastante baixo. E pronto, isto era aquilo que queria aqui começar ainda neste tema do shale oil. E, efetivamente, estes aumentos do custo de novas perfurações reduziram efetivamente o número de novas perfurações feitas. Notem que este número está bastante abaixo dos níveis pré-pandemia, que andávamos aqui praticamente nas 200, estamos agora nas 141 novas perfurações feitas numa base mensal. E, portanto, conforme veem, este número até tem retraído de forma mais recente aqui nestas últimas semanas,
também digo eu, especulo eu, uma forma da indústria de petróleo e de xisto tentar reduzir a produção para impulsionar um pouco o preço, ainda que, como nós vimos, a própria indústria de petróleo e de xisto pese, nos Estados Unidos, pese cerca de 4% da oferta mundial. Portanto, tem uma influência no preço mais limitada. Isto também é um ponto relevante, é que ainda assim, com estes aumentos de custo de novas perfurações na indústria de shale oil, finalmente, após 15 anos, a indústria de shale ou de petróleo de xisto é finalmente hoje rentável, gerando níveis de free cash flow acima dos níveis de capex, ou seja, acima do investimento, e gerando também um nível recorde de free cash flow que, obviamente, todos têm visto, se tem manifestado nos resultados de várias petrolíferas. Portanto, isto era para terminar este ponto, então, do shale oil, da revolução. Vamos só olhar agora um pouco para aquilo que é mais concretamente o petróleo em si e o que é que pode produzir, e isto será importante para percebermos uns pontos aqui mais à frente, quando trouxer efetivamente as empresas. Só aqui uma nota, porque fazem-me uma questão, não consigo ver o diapositivo, não sei se é geral o problema. Eu estou em modo de apresentação, portanto, confirmem-me que estão todos a ver o PowerPoint de forma correta, só para não termos aqui nenhum problema. Ok, vejo então aqui que já várias confirmações existem aqui sobre este tema. Está tudo ok. Só aqui beber um pouco de água. Ok, e então, falando aqui mais concretamente deste que é um tema importante, que são os tipos de densidade do petróleo, e nós temos 3 tipos de densidade do petróleo. O petróleo de densidade mais elevada, que é este Heavy Sour, que está essencialmente presente no Canadá. Isto é o Western Canadian Crude, e portanto isto é um petróleo efetivamente mais denso. Sendo mais denso, não tem tanta utilidade e por isso é que tem um preço mais baixo. E este petróleo, nós vemos 63% deste petróleo é usado essencialmente para gasóleo marítimo, para produção de asfalto, que são sempre temas que não têm tanta procura. À medida que nós vamos diminuindo o nível de densidade, temos densidade média, que já produz mais produtos com maior utilidade, nomeadamente destilados, essencialmente gasóleo para aviões, óleo de aquecimento, e depois aqui alguma gasolina e, por fim, o mais útil, obviamente, que é gás propano, gás butano e o próprio gás. E à medida que nós vamos ainda assim reduzindo mais a densidade, que é aqui o light sweet, que é o normal, é o crude, é o Brent, e nesse normal nós vemos que geralmente um barril de crude, que é exatamente o que está aqui, um barril de crude tem um rácio perfeito, não é? Produz um barril de gasolina, produz um barril de óleo de aquecimento, de gás, que pode também servir para gasóleo de aviões, e produz efetivamente também o crudo em si, o crudo mais pesado, que serve essencialmente para óleo, para petróleo marítimo. Portanto, como veem, quanto menor a densidade do crudo, maior é o seu preço, porque maior é a sua utilidade, mais conseguimos extrair desse barril. E por isso, os produtores que aqui vou trazer são produtores que estavam mais penalizados em termos de múltiplos, porque efetivamente estão no Canadá e produzem essencialmente crudo de densidade mais elevada. Por isso é que têm múltiplos mais baixos, porque o seu crudo tem menores níveis de utilização e, além disso, este crudo do Canadá, sendo um crudo mais denso, tem por isso também maiores custos de extração. Portanto, o custo por barril é mais elevado. E, efetivamente, estes, num bull cycle de petróleo, como tivemos nos últimos 3 anos, são sempre os últimos produtores a arrancar, porque, efetivamente, têm os break-evens mais elevados, porque, lá está, extraem petróleo mais denso também. Pronto, isto era só para dar aqui um pequeno enquadramento. Ainda neste ponto só, cá está. No processo de destilação do crudo, vemos aqui quanto menor vai sendo também a temperatura, vamos tendo aqui também uma menor densidade que vai levar a um maior aproveitamento de cada barril. Era o que já tínhamos visto aqui neste slide e nesta imagem é bastante claro.
E pronto, para concluir este tema então da indústria petrolífera, vemos que o petróleo, efetivamente, e a indústria é muito para além de petróleo, de um barril de crudo. Nós conseguimos chegar a produtos, efetivamente, produtos para a aviação, lubrificantes, conseguimos produzir eletricidade. Temos aqui toda a indústria, que é o que se chama Sales and Marketing, que é a produção de derivados de petróleo, a indústria de transporte, essencialmente de gás natural liquefeito, e a indústria de shipping. Temos a indústria de produção de energia através de petróleo, e aqui também, sobretudo aqui novamente o asfalto também. Temos também a própria extração, essencialmente os produtores que hoje aqui trago estão muito no ramo da exploração e produção, cá está, e aqui também a exploração, em que estão as perfurações incluídas. E portanto, a maior parte, conforme eu referia, dos produtores que aqui trago, estão efetivamente, no caso, estão na exploração e produção, e 2 deles estão também na produção de derivados de petróleo. Portanto, complementam o negócio com isso. E aqui, este é um gráfico muito relevante para que também chame a vossa atenção, porque falaremos também dele, que existem essencialmente 5 zonas de produção de petróleo nos Estados Unidos. Efetivamente, temos a zona número 1, o Petroleum Administration for Defense Districts, o PAD 1, que é toda esta costa este. Depois temos o PAD 2, que é o Midwest norte-americano, Kansas, Oklahoma, Illinois. Temos o PAD 3, que é aquele que tem o custo por barril mais baixo, toda esta Gulf Coast, onde está incluído o Permian Basin, que é toda esta zona aqui, com o break-even mais baixo, com o custo por barril mais baixo nos Estados Unidos, e o Eagle Ford. Estas são as duas zonas com custo por barril mais baixo nos Estados Unidos. Depois temos a costa oeste, PAD 5, e o PAD 4, que é onde está a maior parte dos produtores que aqui trago, são os produtores do Canadá, que é a zona do Rocky Mountain. A maior parte dos produtores do Canadá estão por aqui. É onde o solo é mais arenoso e, por isso, tem também o custo por extração, o custo por barril mais elevado. Toda esta zona do Rocky Mountain. Só para passarmos aqui então para o outro tema, que é efetivamente aquilo que estava a referir, os break-evens mais baixos. Nós vemos aqui, isto é o preço a que os produtores, o preço acima do qual os produtores já são rentáveis. Notem que os custos, os break-evens mais baixos, situam-se no PAD 3, que tem essencialmente Eagle Ford e Permian, em que notem, Eagle Ford, o break-even das perfurações existentes anda apenas nos $23, das novas perfurações é essencialmente o dobro, já a refletir o aumento de custos, $48. No Permian, também ali naquela zona, $28, ainda no Permian, $29, e outras zonas do Permian, $35 nas perfurações já existentes. Claro que nas novas os custos sobem um pouco. Mas notem que ainda assim, em maior parte dos terrenos nos Estados Unidos, excluindo esta zona do PAD 3, maior parte, o break-even médio anda nos $33, o que é bastante agradável, bastante bom, mas depois, nas novas perfurações, é que de facto esta média sobe bastante. Só ainda falar aqui, para compararmos internacionalmente, e nós vemos que os Estados Unidos até comparam bem com outros players internacionais. Vemos aqui o Permian, claramente esta zona de Delaware, com o break-even mais baixo a nível mundial, na zona dos $25. Notem aqui o Permian, uma destas zonas do Permian mais para Delaware, anda então nos $25, é o nível mais baixo. Aqui o Midland, todo o Permian, já anda aqui mais perto da zona dos 40. Aqui estamos a fazer uma média também entre perfurações antigas e perfurações novas, mas destacar aqui também claramente o shale da Argentina e o pré-sal do Brasil, que tem também break-evens bastante agradáveis na zona dos $35 por barril. Pronto, isto era então para vos dar aqui um pequeno enquadramento. Vamos passar agora à parte de análise das empresas. Só beber aqui mais um pouco de água. Infelizmente está aqui bastante calor, mas vamos então continuar. Portanto, olhando agora para
e chamo a vossa atenção para este gráfico, para esta tabela. As empresas que eu trago aqui são essencialmente estas 7 empresas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente. São essencialmente estas 8 empresas. Aquilo que aqui está essencialmente, e eu salientava a vossa atenção para efetivamente esta parte, são os custos operacionais por barril, ou seja, aquilo que aqui está incluído é efetivamente a despesa, o custo do aluguer dos terrenos, que é o LOE, Lease Operating Expense, mais as despesas, os custos gerais e administrativos por barril. Portanto, isto é um custo por barril. E a tabela está organizada daquelas que têm o menor custo operacional por barril para aquelas que têm o maior. Ainda assim, isto foi selecionado de uma tabela maior de empresas que andavam nos custos operacionais por barril na ordem dos $20, $10, $12. Portanto, estas que estão aqui são as que têm mais o custo operacional por barril mais baixo. Aqui temos a região. Efetivamente, vemos que a maior parte delas estão, conforme eu dizia, no PAD 4, Rocky Mountain, que é aquele que tem o break-even mais elevado. Ainda assim, aqui a Civitas, que é a empresa que, apesar de estar no Rocky Mountain, onde há os break-evens mais elevados, tem os custos operacionais mais baixos. Portanto, é claramente a empresa mais eficiente deste screener, desta tabela. Depois temos algumas empresas no Midwest norte-americano, que têm também um break-even agradável, outras no East Coast, outras aqui no PAD 3, que é o Gulf Coast, que é efetivamente aquele que tem o break-even mais baixo, mas o que nos interessa aqui são os custos operacionais, que a empresa de raiz até pode ter um break-even baixo, mas depois ter muito pessoal, pagar muito em salários, pagar muito pelo aluguer do terreno e, nesse sentido, ter custos operacionais mais elevados. Por isso é que achei que era apropriado fazer a filtragem assim. E pronto, claramente aqui, esta era a primeira tabela que vos queria mostrar. Aqui a segunda tabela, só para vermos um pouco a capitalização bolsista. Claramente a empresa mais pequena que aqui temos é a Sandridge, tem 646 milhões. Vamos já olhar para aquelas que eu destaquei, mas de resto andam todas nos 8 bis, 5 bis, 1 bi. Portanto, o máximo que temos aqui são 8 bis da HF Sinclair, que é claramente já uma empresa, conforme aqui destaquei, já de produção de petróleo e derivados. E isso também é um ponto, não é? A maior parte das empresas que aqui temos, conforme eu referia, são todas, esta EIP é de exploração e produção. Portanto, dedicam-se meramente à exploração e produção de petróleo. Temos duas que também se dedicam, além da exploração e produção, à produção de derivados de petróleo, sobretudo aqui a HF Sinclair, que, por exemplo, produz lubrificantes para carros, para aí fora, óleos, que são derivados de petróleo. Ainda nesta tabela, pronto, vemos efetivamente, e vamos já falar sobre esta tabela, vamos voltar aqui, vamos só olhar um pouco para cada nome individual. A Civitas é claramente o nome que eu aqui mais destaco, porque é a empresa com o custo operacional mais baixo, é a empresa que tem também uma dividend yield elevada, na zona dos 10, 12, tem baixíssimos níveis, não tem dívida, vejam aqui, dívida líquida e EBITDA é um rácio negativo, não tem dívida. O consenso dos analistas está nos 82,75, aponta para uma valorização potencial de 15%. E, portanto, aqui, conforme eu referia, e aqui também está uma gralha, vamos só tentar apagar aqui, só para tirarmos, exatamente, e agora voltar aqui à apresentação. Pronto, efetivamente, a Civitas, conforme eu referia, é aquela que tem o custo operacional mais baixo, com uma dividend yield bastante elevada. E notem aqui, face aos pares, a empresa tem um custo operacional nos anos 4,21, quando os pares andam 4,60, 6, 9, 11, 11,34. Portanto, claramente é aquela que tem esse custo mais baixo. E aqui o dividendo, ainda aqui só para retirar esta parte. Aqui, claramente também, o dividendo, apesar de ser elevado, é um dividendo que
é variável e, portanto, pode estar sujeito a variações. Vemos que grande parte do dividendo acaba por ser variável, mas para mim, claramente, destaco esta empresa e é claramente aquela que está na minha lista de preferências por efetivamente ter a dividend yield peço desculpa, o custo operacional por barril mais baixo. E aqui olhar para a segunda empresa que aqui destaco, que é a CVR Energy, conforme eu referia, voltando aqui à tabela, a CVR Energy é um player que diversifica o negócio, ou seja, não é só de exploração e produção de petróleo, também se dedica à produção de derivados de petróleo, e no caso da CVR Energy, conforme vemos aqui, tem de facto a dividend yield mais elevada, que vemos aqui anda nos 21%, tem dívida moderada, na zona dos 0,75, o conselho dos analistas aponta para um potencial de valorização de 25,90. Não está com múltiplos muito elevados, anda nos 3,40. E, portanto, cá está. Isto é um bocadinho aquilo que eu já tinha explicado. A empresa, ou seja, esta empresa produz petróleo, mas também produz derivados de petróleo, nomeadamente gasolina e gasóleo também de aquecimento. E, portanto, conforme eu já expliquei, este crack spread que aqui está é, efetivamente, o que é o crack spread em si. Sabemos que, conforme já vimos ali atrás, cada barril de petróleo gera 2 barris de gasolina e 1 de gasóleo de aquecimento. Então, o crack spread é a diferença entre o preço do petróleo e o preço dos produtos refinados que dele advém. Notem que assim a empresa consegue mais estabilidade nas suas margens, consegue ter margens de refinação, porque lá está a vender crudo, que está se calhar ao preço, está a vendê-lo se calhar a 70, 60, mas aqui consegue pôr uma margem em cima desse valor, na ordem dos 30 dólares, que é efetivamente, ou seja, consegue vender gasolina, por exemplo, 30 dólares acima do barril de crudo, porque tem aqui este tal spread, que lá está o preço da gasolina, tem sempre um preço superior ao barril de crudo. E, portanto, o facto da CVR Energy ter refinarias em vários territórios, lá está, permite-lhe vender crudo acima do preço atual, no caso do crudo que produz, e ter margens de refinação superiores por barril, porque desses barris que tem, consegue também produzir gasolina e vendê-la. Pronto, isto era... E por isso acho que esta empresa também é de olharmos, dado a sua diversificação de negócio para produzir não só petróleo, mas também derivados de petróleo. Para quem queira um player assim mais under the radar, um player que, no meu entender, está subavaliado pelo mercado, temos aqui a Sandridge. A Sandridge, conforme eu vos referi, é o player mais pequeno desta lista, tem uma capitalização bolsista de 600 milhões, tem custos operacionais médios, na zona dos 6,39 por barril, e tem claramente dos múltiplos mais baixos que aqui estão. Price to earnings 2,90, tem free cash flow yield elevada, na zona dos 19, dividend yield ótima, na zona dos 11, não tem dívida. E não tem, e eu acho que aí é que é o potencial desta empresa, não tem ainda analistas a olhar para a empresa. E se há pessoa que também se recorda aquilo que era em 2020, esta situação de termos várias petrolíferas, inclusive esta que está aqui, a Ranger Oil, que foi adquirida pela Baytex, na altura quase nenhum analista olhava para a empresa. E hoje em dia a empresa está 4 vezes acima. Portanto, estas empresas que não são cobertas ainda por analistas, do meu entender, da minha experiência, daquilo que já vi no passado, por vezes podem ter um upside potential bastante grande, porque são players que estão mais fora do radar e se tiverem fundamentais bons, conforme nós vemos aqui, free cash flow yield elevada, dividend yield elevada, não tem dívida, tem um custo operacional médio, podem depois disputar interesse de analistas e, nesse sentido, voltarem também a recuperar. E por isso é que pus este player aqui, a Sandridge. Notem que a Sandridge, lá está, baixos custos com pessoal, as despesas gerais administrativas na ordem dos 1,46 por barril, tem um break-even em 70% das perfurações a 40 dólares, ou seja, 70% das perfurações da empresa já são rentáveis com o petróleo a 40 dólares. Nós ouvimos tanta vez, com recessão, o petróleo vai para os 65. Se for, efetivamente, esta empresa é rentável com o petróleo acima dos 40. Portanto, tem um break-even bastante baixo. E, portanto, eu acho que é mesmo um player que pode suscitar a atenção dos analistas. Portanto, quer a Civitas, quer a Sandridge, são dois players
mas atenção, a Civitas já é um player, conforme o player que a empresa que referi em primeiro lugar, a Civitas, claramente já é um player mais consolidado, é já um tema para ter, é um player mais estável. A Sandridge é um player que pode ser disruptivo, pode ter analistas a olharem para isto de hoje para amanhã, vendo que há bons fundamentais e pode ter bastante upside. Portanto, isto só para falar aqui do tema da Sandridge. Pronto. Agora aqui para terminar, pelo menos para falarmos aqui de um player um pouco diferente, que é a HighPeak Energy. A HighPeak Energy foi uma empresa que foi criada em 2020, tem adquirido posses no Midland, que é toda aquela zona do PAD 2, que tem break-evens por barril na ordem dos $40. No entanto, esta empresa, por ainda estar a adquirir posses, vemos aqui, em 2020 isto tinha 49 perfurações feitas, depois passou para 105, depois 240, mas por ainda estar a adquirir posses, a fazer perfurações, a empresa ainda não tem free cash flow positivo e, portanto, isto é, se quiserem, uma possível turnaround story. É uma empresa que pode dar a volta, mas no momento atual, e esse é um risco, pela empresa não ter free cash flow positivo e ter que pagar dívida de 450 milhões até final do ano e só tem cash de 220 milhões, obviamente não é preciso sermos génios para perceber que tem que haver um aumento de capital, não é? Falta metade desse valor e, portanto, terá que haver um aumento de capital e, portanto, esta aqui, nesse sentido, não, pronto, é um turnaround story. O upside, conforme vamos ver, dado por analistas, é muito significativo, mas notem também que o risco de haver um aumento de capital até final do ano também é grande. No caso aqui da HighPeak Energy, vemos que, lá está, a free cash flow yield é negativa, não tem free cash flow, dividend yield muito baixa, não paga dividendo ainda, consenso dos analistas, 92%. Portanto, lá está, 29,33%. O potencial da upside é muito grande, mas, lá está, a empresa ainda tem que pagar esta dívida, provavelmente vai ter que fazer um aumento de capital até final do ano, portanto é preciso termos cuidado com isso. Agora, por eu achar que a empresa tem posses no Midland, que é uma zona com break-even relativamente bom, acho que também é um tema a considerar e se calhar vale a pena numa carteira ter uma alocação de 10% para quem queira ter isto aqui. Digo eu, sinteticamente, sem me comprometer, obviamente, mas é um tema que pode ser uma história de turnaround. Para terminar, olharmos para a Ranger Oil, que agora foi adquirida pela Baytex. Efetivamente, este já foi um grande player, foi um player que descobri logo também em 2020, a Ranger Oil. É uma empresa do Eagle Ford. Notem que o Eagle Ford, vamos voltar atrás, o Eagle Ford é esta zona aqui do Gulf Coast, que tem um break-even bastante baixo para as perfurações existentes, anda nos $23. E, portanto, nesse sentido, esta empresa fez tudo bem, passou 3 anos a fazer tudo bem e agora foi adquirida então pela Baytex Energy e esta aquisição permitiu então à Baytex baixar o break-even para os $41 por barril. Portanto, melhorou o break-even em $7 por barril. Portanto, tudo o que seja petróleo acima de $41, a Baytex já é efetivamente rentável. Efetivamente, se nós virmos e se lembrarem da Sandridge, tem 70% das perfurações sendo rentáveis a $40 por barril. Portanto, nesse sentido, são muito semelhantes, ainda que, lá está, Baytex já uma ideia muito mais consolidada, muito mais sólida, a Sandridge, uma potencial ideia disruptiva. Ainda assim, à Baytex Energy, os analistas dão um upside de 27% e aqui, com certos analistas, anda nos 49,5%. E pronto, isto eram então as empresas que aqui queria trazer. Vamos só olhar aqui tecnicamente muito rápido para algumas delas, nomeadamente aqui para o caso da Civitas, a primeira que falei, um player claramente consolidado, uma ideia que, ou uma empresa que claramente aqui me chamou bastante a atenção pela positiva, sobretudo pelo custo operacional baixo. Civitas aqui a querer quebrar um triângulo simétrico na zona dos 73,55. Se isso acontecer, poderá novamente ter e regressar aqui à zona dos 80. No caso da CVR Energy, claramente também ter reagido ali ao suporte dos 23, que eram os máximos relativos ali do início de 2022 e agora a querer quebrar em alta resistência dos 25,73, é importante que consolide acima dessa zona. No caso da Sandridge, a Sandridge quebrou uma linha de tendência descendente que vinha desde julho de 2022 e, portanto, agora é importante que consolide
acima da média dos 200 dias, nos 16,99. No caso da HighPeak Energy, claramente também reagiu ao suporte dos 13,47, que também eram aqui os níveis do início de 2022. É importante que agora quebrem alta os 17,37. No caso da Baytex Energy, ainda à espera para regressar acima desta linha de tendência descendente, aqui mais pela zona dos 3,67. Definitivamente, para regressar a pressão compradora, tem que quebrar em alta os 3,87. E pronto, essencialmente era isto também que queria dizer, só fazer aqui o habitual disclaimer: qualquer tipo de análise técnica ou fundamental que aqui tenha sido feita não deve constituir recomendação de trading ou investimento, para isso devem consultar o vosso gestor de conta no BIG. E, portanto, assim sendo, gostava também de ouvir um pouco o vosso feedback, agradecer-vos primeiro por me terem ouvido, mas gostaria de ouvir aqui o vosso feedback. Foi algo diferente que fiz aqui, ou seja, muito mais focado em termos microeconómicos, em termos de andarmos a percorrer as empresas uma a uma, e também gostava que me dessem feedback sobre isso, o que é que há para melhorar, portanto o que é que esteve bem, e portanto vou deixar então aqui a caixa de comentários em aberto uns 2 minutinhos para colocarem os vossos comentários e dizerem aquilo que acharam, se gostaram ou se não gostaram, que é para de futuro termos isso sempre em consideração, para estarmos sempre a melhorar e a tornar e a democratizar o acesso aos mercados. E a gravação, como sempre, ficará disponível no YouTube. Portanto, uma vez mais, deixem então aqui a caixa de comentários, sintam-se à vontade, e muito obrigado a todos por me terem ouvido. Obrigado.